Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Mais um dia estamos aqui reunidos para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Essa palavra que nos cura, que nos salva e que nos liberta. Que transforma o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus, em sua vida pública, em sua vida missionária, ele veio anunciar a boa nova, a boa notícia. Evangelho quer dizer isso, boa notícia. Mas não é somente uma novidade, mas é uma notícia que é capaz de transformar um modo de vida, um jeito de viver. Então nós, que escutamos a palavra de Deus, escutamos o Evangelho, nós devemos ser impactados, nós devemos ser edificados por essa palavra. Essa palavra que fala diretamente ao nosso coração. É muito bonito ver como as pessoas buscavam a Jesus, queriam escutá-lo. E Jesus, respeitosamente, ele trata de falar. Falar aquilo que, com certeza, não iria apenas agradar aos ouvidos daquele povo, mas que iria trazer para as suas vidas algo novo, algo transformador, algo que edifica, algo que constrói, algo que amadurece e algo que salva. Na Santa Missa, quando o padre proclama o Evangelho, ou o diácono, ele diz palavra de salvação. Por quê? Porque de fato essa palavra tem o poder de nos salvar. Hoje Jesus conta a parábola do semeador. Por que Jesus usa a parábola? Porque ele sabia que aquele povo era um povo simples. Então ele usa a linguagem do dia a dia, do cotidiano das pessoas, para que, falando, elas pudessem compreender. Então Jesus, como um bom, o comunicador por excelência, ele primeiramente vai para dentro de um barco, porque ali tem aquele formato que faria com que a sua voz fosse mais longe. É um método, um artifício, algo que favorecesse, naquela época não tinha sistema de som, não tinha microfone, para que a sua voz fosse mais longe. E essa barca aqui simboliza também a igreja. E ele fala da parábola do semeador. A semente, nós sabemos que quer dizer exatamente a sua palavra, o Evangelho, a boa nova. E esses vários tipos de terra são os corações. A palavra é a mesma, o anunciador é o mesmo,
é Jesus, é quem anuncia em nome de Jesus. Mas os corações são diversos, são diferentes. Então, hoje, cabe-nos perguntar: meu coração, que tipo de terreno eu posso dizer que é? É um coração pedregoso? É um coração à beira do caminho? É um coração cheio de espinho? É um coração terra boa? Hoje, quando eu estava meditando esse evangelho para poder pregar para vocês, o que mais me tocou o coração, e aqui eu queria me deter um pouco, é quando diz que a semente caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram. Às vezes a palavra, mesmo quando você não escuta com muita atenção, mas ela ainda traz para a sua vida algum benefício, porque a palavra de Deus, ela cresce. Diz aqui que cresceu. Porém, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram. Que sol é esse? O sol das provações, das dificuldades, das incompreensões por causa do reino de Deus, por causa do nome de Jesus. É o custo do nosso testemunho. E diz aqui, por que queimaram e secaram? Porque não tinham raiz. Às vezes a gente olha uma árvore tão grande, mas quando tem uma ventania, logo ela vai para o chão, logo ela cai. E por que ela cai? Porque ela não tem raízes profundas. Sabe, meu povo, eu gosto de pensar a vida cristã, eu gosto de pensar a nossa caminhada com Deus como esse processo de crescimento, não somente para cima, mas também para baixo. Porque quanto mais profunda for a raiz, mais firmeza terá a árvore, mais frutos terão as árvores. Por quê? Porque é da raiz que vem a seiva, que faz a planta crescer, dá sombra, dá fruto. Então hoje eu queria que você parasse para poder pensar: a minha vida espiritual tem raízes profundas? A minha vida com Deus, ela realmente está enraizada, ou seja, tem firmeza para poder fazer a árvore da minha vida espiritual crescer? Hoje a gente vive uma sociedade que quer nos colocar para fora o tempo todo e não para dentro. E a gente precisa perceber isso. A vida espiritual é uma vida também para dentro. A gente cria raízes profundas para poder crescer para fora. E aí é algo que você precisa alimentar cotidianamente, todo dia um pouco, porque essa raiz não vai crescer, ela não vai se fixar, ela não vai ter profundidade se você diariamente, se nós diariamente não alimentarmos isso. Então, hoje, a nossa missão, nosso dever de casa é exatamente isso. Lutar, buscar, pelejar, para que a nossa vida espiritual tenha raízes profundas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.